Olá, amigos! Hoje nós vamos ter mais uma aula de astronomia e o tema hoje é o que todo astrônomo sempre sonha em ter, né? O seu instrumento para observar o céu, ver a lua, as estrelas, desde instrumentos altamente sofisticados, como nós temos hoje, até instrumentos simples, como pequenos telescópios ou binóculos, né? A primeira coisa que nós devemos saber é que o primeiro instrumento para observar o céu nós já temos, né? Que são os nossos olhos, né? Então, o primeiro instrumento são os nossos olhos. Quando a gente observa o céu, a gente tem um telescópio, né, aqui na frente, que é o nosso olho. Ele tem uma lente, projeta a imagem na retina e na retina transforma essa luz em sinais elétricos que são enviados ao cérebro. Então, o nosso olho é altamente desenvolvido e é um instrumento, né, que também amplia. Muita gente não percebe isso, mas é um instrumento óptico. Ele aumenta cerca de 6 vezes a imagem. Então, nossos olhos ele tem uma precisão, né? Eles têm uma precisão capaz de ampliar a imagem. E é capaz de distinguir objetos separados no intervalo de 1/10 de milímetro a uma distância de 25 centímetros. Então, nós temos uma capacidade visual muito boa, né? Essa capacidade pode ser medida com grandezas bem científicas, como, por exemplo, a resolução angular. A resolução angular é o quanto você vê um objeto, né, a uma certa distância. Então, se você olhar, por exemplo, para o Sol, olhar para a Lua, a sua visão vai ter uma capacidade de distinguir um ângulo. Chega uma hora que fica um ângulo tão pequeno que a sua visão não tem essa capacidade. Que ângulo é esse? Bom, o poder de resolução do olho humano, normal, é de cerca de 1 minuto de grau, né? Lembrando que nós temos grau, minuto e segundo, né, de arco. Então nós conseguimos detectar mais ou menos 1 minuto de arco, né? Se eu representasse, por exemplo, essa esfera aqui como a Lua, né, a Lua tem mais ou menos 30 minutos, né, de resolução angular. Ou seja, se você olhar para a Lua, ela não tem 1 grau, ela tem 30 minutos, e nós conseguimos perceber até 1 minuto. Então, às vezes parece a Lua muito grande, né? O Sol, mais ou menos, a mesma coisa. O planeta Vênus tem entre 10 e 60 segundos de arco. Ou seja, se você fosse medir o ângulo, seria tão pequeno que não daria para ver a olho nu. Então, as fases de Vênus só foram descobertas mais tarde com o uso de telescópios, porque o olho humano não tem a capacidade de distinguir Júpiter, por exemplo, né? Júpiter de 29 até 50 segundos de arco. Então a visão humana não consegue distinguir, porque nós estamos limitados a 1 minuto, aproximadamente, de resolução angular. E algumas coisas que os olhos também nos iludem, né? Por exemplo, a ilusão da Lua. Se você observar a Lua nascendo e se pondo, né, nós sabemos que a Lua cheia, por exemplo, a Lua cheia nasceu, subiu até o zênite e desceu. Sabemos que a Lua tem o mesmo diâmetro, mas a sua visão, quando você olha a Lua nascendo no horizonte e quando vê ela se pondo, ela parece maior do que quando está aqui em cima. Isso é uma ilusão, porque na realidade a Lua tem mesmo diâmetro, o mesmo diâmetro angular, visto aqui da Terra, né? Mas nós temos a impressão que ela é menor quando está em cima e maior quando está perto do horizonte. Por isso que muitas pessoas veem assim, hoje a Lua cheia está bonita, olha lá ela lá no horizonte. Aí você vê a grande, né? Quando ela sobe, fica lá no zênite, que é o ponto acima da nossa cabeça, você acha, a Lua agora está pequena, parece pequena. Porque isso, quando a Lua está perto do horizonte, a gente tem o horizonte para comparar. Aqui em cima não temos a comparação. Então isso faz com que pareça maior, pareça menor, mas para a nossa visão ela tem sempre o mesmo diâmetro. Outra ilusão também é aquela ilusão fotográfica. Se você está na praia, por exemplo, e olha para a praia e olha umas árvores longe, assim, você vê mais ou menos isso. Se você pegar o seu celular e tirar uma foto, ela sai assim. Nos seus olhos fica assim. Por quê? Porque os nossos olhos aumentam quase 6 vezes a imagem. Então é uma ilusão. Então muita gente às vezes chega na praia, tira uma foto, depois quando vai ver a foto no celular parece bem pequena. Na realidade, os seus olhos é que estavam aumentando e você não havia percebido isso, né? O primeiro instrumento, além dos nossos olhos,
até a ser um instrumento mesmo assim, feito pelo homem, é o binóculo, né? Nós temos acesso a ele rapidamente. Um binóculo, ele é composto basicamente de uma objetiva, que é uma lente maior aqui, né? Convergente, uma lente menor, que é ocular, e um prisma, né? Que desvia essa luz. Tem vários tipos de prisma, né? O Porro prisma, o prisma Porro, é um tipo, um desses tipos. Então, para que tem essa inversão? Para que você, ao olhar pelo binóculo, você veja uma imagem direta e não invertida, né? Às vezes, quando você está olhando, se você não tivesse esse prisma, você poderia ver tudo invertido. E o binóculo, como todo instrumento, ele tem números anotados nele que indicam a sua capacidade. Esses números são 2. Então, quando aparece assim, por exemplo, 7x50, significa que ele aumenta 7 vezes e tem 50 milímetros de objetiva. Se aparecer 12x60, significa que ele aumenta 12 vezes e tem 60 milímetros de objetiva. 20 por 80 é um binóculo grande, né? Acima de 12, você precisa de um tripé, porque senão ele vai oscilar bastante. Então, procure um binóculo entre 7 e 12. E nunca compre um binóculo abaixo de 7. Por quê? Se você comprar um binóculo com 6, nós já vimos que o olho humano aumenta 6 vezes, então não vai estar fazendo nada, né? Então, só de 7 em diante. Abaixo de 7, não compre, que não vai servir para nada, né? O outro instrumento é o telescópio, né? A ótica utilizada pelos telescópios pode variar muito, tem vários tipos de telescópios, vários formatos, nós vamos ver os principais, né? Os 3 tipos principais são esses aqui: o refrator, que usa lentes, né, uma objetiva e uma ocular; o refletor, que usa um espelho, que reflete um espelho pequeno e desvia para a ocular, onde você vai observar; e o composto, ou misto, né, que usa espelho e lente. Então esse usa espelhos e lentes, esse usa só espelho e esse usa só lente, né? Então há uma variedade muito grande, alguns até automatizados, né? Se a gente pudesse classificar os telescópios, seriam os refratores, refletores e os mistos, né? Esses 3 tipos. E cada uma dessas partes são divididas também, né? Um telescópio refrator, muito simplesinho, a gente chama de luneta, né? A luneta, ela serve também para observar durante o dia os objetos, né? Não astronômicos, mas também chama-se luneta terrestre, né? Ou refrator pode ser usado para o céu. O refletor tem o newtoniano, né? Tem o Cassegrain, dependendo do tipo de reflexão que tem. E os principais mistos são o Matussov Cassegrain e o Schmidt-Cassegrain. Esses tipos de telescópios, eles na realidade captam a luz que vem do céu, reflete, né? Concentra num determinado ponto onde você vai observar. Esses instrumentos são extremamente úteis. Por quê? Porque eles são capazes de ampliar a nossa capacidade de recepção de intensidade de luz, né? O aumento de um telescópio pode ser calculado. Então, se você tem um telescópio onde tem uma objetiva e uma ocular, pode ser uma lente ou um espelho e a ocular, né? Ele concentra a luz num ponto, essa distância de lá até aqui nós chamamos de distância focal, F. A lente que você olha, é chamada ocular, ela também tem uma distância focal. E essa distância focal, ela vem escrita na própria lente. A distância focal da objetiva vem escrita no próprio telescópio. Então nós temos 2 distâncias focais, da objetiva e da ocular. Se você dividir um pelo outro, você acha o aumento. Então o telescópio pode ser 50 vezes de aumento, 100 vezes, 200, 300 vezes de aumento, dependendo do tipo de objetiva e do tipo de ocular que ele tem. Existem também grandes telescópios, né? Esses grandes telescópios, com alta tecnologia, muitos deles usam laser, né, para poder apontar com muito mais precisão. Eles captam a energia, concentram e geralmente ninguém olha por eles. São instrumentos que captam. Por quê? Porque a nossa visão ela é restrita, né? Há uma faixa do espectro. A gente só consegue observar alguns tipos de luz, mas o instrumento é capaz de pegar uma variedade muito maior e melhorando o instrumento você tem cada vez mais capacidades. Então existem grandes telescópios de até 10 metros, 20 metros, estão construindo até um de 40 metros de diâmetro, né? No Chile, por exemplo, temos o Gemini, né, com 8 metros.
E os antigos, como o Monte Palomar, né, que hoje já estão ultrapassados, ainda fazem observações, embora limitadas à nossa atmosfera, né? Os observatórios astronômicos, eles devem ser colocados em lugares de acordo com o tipo de observação, né? Então, um observatório, por exemplo, na Terra, a gente vai procurar locais altos e de baixa umidade. Por quê? Porque alto para se livrar das nuvens, e também vamos escolher com a umidade muito baixa para a atmosfera ficar mais transparente. Se não for possível, ele tem que colocar em órbita, como o Hubble, por exemplo, né? Mas os melhores estão nesses lugares, né? Como esses aqui, né? O Gemini lá no Chile, onde nós fomos com estudantes do Instituto Federal de Pernambuco, fomos visitar. E esses observatórios, eles estão isolados, o céu é totalmente limpo, então a captação de imagem é muito, muito boa mesmo, né? Ao escolher um telescópio, você pode escolher basicamente um refrator ou um refletor. O refrator, ele tem algumas características. Observe que ele concentra a luz por lentes, enquanto que o refletor, ele concentra a luz por espelhos, né? E cada um tem, os dois são bons, né? Mas um é um pouco melhor numa área e o outro um pouco melhor na outra. O refrator, que são de lentes, eles são menos luminosos, quer dizer, você olha pelo telescópio, a imagem parece um pouco escura, porém mais nítida, a imagem é mais precisa, mais nítida, né? As crateras da Lua aparecem com mais qualidade. É usado então na observação de planetas e da Lua, é mais usado para isso. Enquanto que o refletor, eles são mais luminosos. Por quê? Porque o espelho geralmente é maior, capta mais luz, mas são menos nítidos. Então a nitidez está relacionada com a quantidade de luz também, né? A observação de galáxias e nebulosas mais difusos, né? Aí o refletor é melhor, ok? E também o telescópio ele é colocado num apoio, né? Esse apoio, né, faz com que ele gire, são as montagens, né? A montagem pode ser alta-azimutal ou equatorial. Se ela se move verticalmente, né, e horizontalmente, livremente, ela é chamada alta-azimutal, porque ela mede a altura e o azimute. A altura é o ângulo com o horizonte e o azimute, o ângulo com o norte. E a montagem equatorial é aquela que se move também, só que ela tem um eixo fixo. Esse eixo é exatamente no equador celeste. Então, quando você pega uma montagem equatorial, você coloca ele no equador celeste e movimenta apenas na direção leste-oeste, que é o movimento natural dos astros aqui, né? Quando você observa os astros nascem no leste, se põe no oeste. Então você só faz o movimento de leste para oeste, enquanto o resto está fixo na esfera celeste. Esse tipo de montagem é bastante útil, né? As montagens equatoriais, aqui tem alguns exemplos de montagens equatoriais, né? Observe que se ele está em cima de um eixo, esse eixo aqui forma 90 graus com o polo. Então, você pegar um telescópio como esse aqui, né, e colocar ele na direção do polo, né, ou polo norte ou polo sul, depende de onde você está, do hemisfério que você está, você vai movimentar ele somente assim, ó. Então, de leste para oeste, você vai acompanhar o ar. Então essa montagem é importante porque você acompanha o astro mexendo apenas num controle somente, numa das unidades e não em todas, né? Já no caso da alta azimutal é mais complexo porque você se movimenta tanto na vertical quanto na horizontal. Então, instrumentos desses que acompanham os astros, né, eles precisam, às vezes, até de um computador para calcular as oscilações, as variações entre altura e azimute. Então, na montagem alta azimutal, você usa o quê? Usa o seu horizonte, né, como referência, que não é o equador celeste, só se você estiver no equador, né, da Terra, e os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Então, você usa as suas coordenadas locais na montagem alta azimutal, né? Você pode também, com o seu instrumento, fazer astrofotografia, fotografar a Lua, os planetas, né, as estrelas como um todo. Então você pode obter fotografias espetaculares, como as manchas solares, a Lua, utilizando equipamentos apropriados, né? Com um pequeno celular, você pode tirar até uma foto assim, que a gente chama de time-lapse, né? Onde você tira a foto do céu várias vezes, depois junta e vê, dá para ver o movimento, aqui no caso da Via Láctea, né?
da Lua também. Então é possível registrar isso. Como é que você registra o que acontece no céu? Você pode fazer astrofotografia amadora utilizando equipamentos simples, webcams, ou até mesmo o seu celular, né? Se você colocar o seu celular fixo num tripé, né, e você pode tirar uma foto livre, né, como essa daqui, ó. Uma foto dessa aqui com as estrelas, né? Você vê a galáxia, a nossa galáxia aqui. Ah, mas como é que eu posso comer um simples celular? Pode tirar isso? Pode, mas tem que ter alguns pré-requisitos. Por exemplo, tem que ter o tripé e você precisa controlar o tempo de exposição. Ou seja, a luz das estrelas é tão fraca que você tem que deixar por muito tempo assim até que sensibilize, né, e registre no sensor. Pelo menos por 16 segundos, 15 segundos mais ou menos. Acima disso já registra as estrelas. E tem que ser num local escuro, né? Se você fizer isso na sua cidade, a luz dos postes tem que ser num local escuro, né? Se você fizer isso na sua cidade, a luz dos postes vai atrapalhar tudo, né? E tem que ter um controle da granulação da foto também. Então o celular tem que ter algumas características melhores e tem alguns aplicativos que fazem isso, né? Às vezes você não tem diretamente no celular, mas tem um aplicativo para aquele seu celular. E também você pode fazer a foto com o celular com telescópio, né? Basta você ter um adaptador e colocar na ocular do telescópio e você poderá tirar fotos da Lua com o seu celular, mas tem que ter um adaptador desse tipo aí, tá? Para estudar o céu, a gente vai usar instrumentos, mas o instrumento depende de que tipo de luz você vai analisar. Então a gente tem que saber qual é a faixa do espectro eletromagnético que você vai observar com o seu telescópio ou com o seu instrumento, ou seu binóculo, né? Então nós sabemos que o olho humano só consegue ver uma pequena faixa do espectro completo. O que nós chamamos de cores, né, que vai do vermelho até o azul, é uma faixazinha do espectro eletromagnético. Existe ultravioleta, raio-x, raio-gama, infravermelho, ondas de rádio. Então, quando essa radiação chega na Terra, uma pequena faixa torna-se visível. Essa aqui é a faixa, é uma janela visível do óptica. Existe uma outra área, uma janela de infravermelho, uma janela de rádio. Elas conseguem atravessar a atmosfera. E outra parte fica fora, que são os raios-x, ultravioleta, fica fora, não consegue atravessar a nossa atmosfera. Que ainda bem, né? Porque senão não haveria vida na Terra. Então a gente precisa de usar instrumentos diferentes. No espectro eletromagnético, nós estamos limitados a essas regiões de frequências diferentes. A frequência na faixa do micrômetro, do nanômetro aqui, é essa faixa do visível. Essa faixa do visível nós conseguimos enxergar e um instrumento consegue registrar também. Já para a faixa de raio gama, raio X e ondas de rádio, a gente tem que ter equipamentos apropriados. Os nossos olhos não conseguem captar infravermelho, nem ultravioleta, nem raio X, né? Por isso é que a gente usa uma outra parte da astronomia chamada radioastronomia. A radioastronomia utiliza antenas, né, que captam, aqui é a maior do mundo, lá na China, né? Essas antenas captam as ondas de rádio, né, na faixa de 3 kHz até 300 GHz. Então essa faixa corresponde a uma oscilação da onda de 10 km a 1 milímetro. Então é bem variada. Essas antenas precisam ser muito grandes, né, para poder captar essa energia, que é muito fraca, né, e conseguem fazer sinais que, colocados no computador, vão dar uma imagem, que é uma imagem de rádio do céu. Ou seja, você tem uma foto da galáxia, mas também tem a imagem dela em ondas de rádio, né? Existem também os telescópios espaciais. A atmosfera está atrapalhando muito, então coloca-se instrumentos como o Hubble, por exemplo, que ele analisa na parte do visível e do infravermelho, o Chandra, que analisa raio-x, né? Esse telescópio captou imagens em raio-x de várias estrelas, explicando processos de vida das estrelas, né? E existe o telescópio Kepler também, né, que agora já saiu de atividade. Ele já caiu, né, digamos assim, já eliminado, mas ele tirou tantas fotos que até agora vai passar décadas analisando todos esses dados que ele coletou. Ele coletou dados de estrela em que oscilava
o brilho dela, e assim, com essa oscilação, pôde-se descobrir muitos exoplanetas, planetas fora do nosso sistema solar. Ok? Bom, então demos uma passada geral aqui nos instrumentos, nos principais instrumentos que a astronomia utiliza. Ok? Então você dê uma estudadazinha, depois a gente vai mandar um material também escrito para todos. E aproveite a astronomia, porque observar o céu também faz parte de um estudo muito mais profundo de toda a nossa natureza. Obrigado.